Olá, boa noite a todos. Seja bem-vindo a mais um programa Espiritismo na Prática. E hoje a gente vai abordar um tema muito interessante, que é sobre reparando os débitos passados. A gente vai fazer a reparação dos débitos que a gente arrecadou, né, no passado. Contamos novamente com a querida irmã Lara. Boa noite, Lara, tudo bem? Boa noite, Jefferson. Uma alegria sempre estar aqui no programa Espiritismo na Prática. Boa noite a todos que estão conosco aqui agora assistindo, né? Aquelas pessoas que vão assistir em um outro momento também, sejam muito bem-vindos ao programa. E esse tema realmente é um tema muito importante, né? Que nós temos que compreender para a gente parar de ser vitimista e reclamão, né? É verdade, Lara. Muito bem. Pessoal, eu convido você a se inscrever no canal, deixar seu like, comentar, compartilhar. É muito importante que você divulgue esse vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas possam receber a palavra, né, que o Espiritismo vem trazer sobre esse tema, que é muito importante nos nossos dias de hoje. Porque muitas vezes a gente não sabe por que a gente está tendo aflições, né? Muitas vezes a gente não sabe por que está tendo essas é, pedras no caminho, né? Mas são débitos do passado também, do passado atual, essa atual encarnação. A gente vai ver então um pouco mais em detalhes a opinião dos espíritos, e hoje então a gente vai fazer essa abordagem. Antes de começar, de passar a palavra, só vou informar uma coisa importante, que hoje tem muito movimento aqui na rua, então se der algum ruído, uma buzinação aqui, buzinaça, é porque tá tendo movimento na rua aí, beleza? Agora, o que você pode falar sobre reparando os débitos passados? Pois é, né, gente? Isso é um problema para a gente, né? Porque a gente gosta de ser inconsequente, né? Mas Allan Kardec, lá em o livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo, né? Vai nos dizer lá no Código Penal da Vida Futura, tem um item maravilhoso, o item 29, em que Kardec diz assim: a misericórdia de Deus, sem dúvida, é infinita. E é, gente. Mas ela não é cega. Pois é. O culpado que ela perdoou não está dispensado de satisfazer a justiça, passando pelas consequências das suas faltas. Por misericórdia infinita, é necessário entender que Deus não é inexorável, ou seja, ele não é inflexível, ele não é implacável, né? Ele cede às nossas súplicas, ao nosso arrependimento. Por quê? Porque ele sempre vai deixar a porta aberta, né, a nós culpados para retornarmos ao bem, diz Kardec. Mas, gente, isso significa que a gente pode sair fazendo as coisas erradas e achar que não tem consequência? Não. A misericórdia divina, embora ela seja ilimitada, ela não anula a lei de causa e efeito, né? Ou seja, mesmo com o perdão de Deus, as consequências dos nossos atos errados, dos nossos enganos e principalmente dos nossos crimes, precisam ser enfrentados por nós, né? Precisam ser corrigidos e a gente só corrige pela reparação, né? Então a misericórdia, ela não é uma forma, a misericórdia de Deus não é forma de impunidade, né? Que a gente pode chegar, Senhor, me desculpe, errei, tá bom, continue em frente sem consequência. Aí a gente erra de novo, Senhor, me desculpe. Não, gente, né? Não é lugar, a misericórdia de Deus não é lugar para arrependimento vazio, né? Porque o Pai, gente, ele vê a nossa intimidade. Não adianta eu me arrepender da boca para fora. Eu tenho que me arrepender aqui no meu íntimo, na minha consciência. Não adianta porque a gente querer esconder os nossos sentimentos do Criador, porque ele devassa a nossa alma, né? Então, a misericórdia do Pai oferece oportunidade de redenção. Só que ela não nos isenta do trabalho de reparação dos nossos erros e, principalmente, do aprendizado com eles, né? É por isso, gente, que Jesus e os espíritos superiores sempre dizem da importância da responsabilidade individual de cada criatura, né, diante das próprias ações e tendo aí a compreensão de que cada ação tem uma consequência, né? Então, reparar, gente, é trilha que cada um de nós vai percorrer, né? Porque reparar é nos reabilitarmos para a vida
mais equilibrada, mais serena. Agora, como é que a gente se reabilita, né, Jefferson? Esse aí que é o problema, né? Porque muitas vezes a gente acha que reabilitação é só falar assim, ah, tá, ok, senhor, eu errei, me arrependo, não vou fazer mais. Basta isso? Não, não basta. Né? A gente precisa basicamente três coisas neste contexto de nos arrependermos dos nossos enganos. O primeiro, obviamente, é o arrependimento. Né? O arrependimento, você enxerga que você errou, fala, nossa, errei, né? Chutei a canela do Jefferson, e Jefferson, desculpa, errei, né? Você tem que sentir ali que aquilo que você fez é errado, né? Segundo, eu vou ter que espiar. Por quê? Porque toda vez que eu infrinjo a lei de Deus, atingindo o outro, eu vou consertar não pela prova, porque a prova é igual uma escola. A gente aprende alguma coisa, a gente passa pela prova para ver se você realmente aprendeu. Se eu saio do caminho reto, se eu cometo engano, cometo crime, eu vou me corrigir pela expiação, né? Ou seja, a dor que eu infligi ao Jefferson, eu vou sentir. É assim que a gente espia, né? Às vezes, a misericórdia divina fala assim: olha, você está fazendo tanto bem, você realmente se arrependeu, que eu vou diminuir um cadinho aí a sua dor, tá? Não vai ser tão igual você fez ao Jefferson, não, né? Então a gente consegue amenizar, né, o estrago que a gente fez. E o último é a reparação, né? Então a gente se arrepende, vai para a expiação, reparando os nossos erros. Então, olha, arrependimento, expiação, reparação. Essas são as condições para a gente apagar o nosso erro e as consequências do nosso erro, para a gente pagar uma falta, né? Então, o que que o arrependimento traz? Ele suaviza aqueles traços, né, do mal que a gente fez, né? Porque a gente compreende, a gente se arrepende quando a gente compreende que a gente fez o mal, né? E a expiação é um instrumento de reabilitação nosso, né? Por quê? Porque vamos lembrar que Jesus disse, né, gente? A gente vai pagar até o último centil, ou seja, aquilo que eu faço de errado, eu tenho que pagar, não tem jeito, né? E aí a expiação faz esse papel. Agora, e a reparação? A reparação, gente, ela é diferente da expiação, embora possa parecer a mesma coisa, né? Tem gente que acha que reparar e expiar é a mesma coisa. Não. Expiar é você sentir o que o outro sentiu, né? Você passar de alguma forma semelhante àquele mal que você fez ao outro. Isso é expiar, né? Agora, a reparação é ela que destrói a causa, que apaga o erro. Sabe por quê? Porque a reparação consiste em você fazer o bem ao outro. Aquele que você fez o mal, você vai lá e faz o bem. Quem não faz isso, não repara os erros através do bem, ou quem faz isso de má vontade, vai ter que voltar. Vai realmente ter que voltar, né? E vai ter que aprender a reparar direito. Então, gente, nós temos que ter nossa cabeça aí ajuizada no lugar, né? Porque quanto mais a gente erra, mais dor a gente encontra no nosso caminho. Muito bem, Laia. Eu queria até pegar um gancho, aproveitar essa oportunidade, que muitos de nós a gente acha que Deus castiga, né? A gente comete um erro e Deus castiga. Na verdade, não é um castigo. Deus nos coloca a aprovação, a expiação, nos coloca a reparação, nos coloca condições de existências das quais a gente pode estar experimentando uma existência nova, mas também experimentar as dores que a gente sofreu, que a gente fez o outro sofrer. Isso nada mais é do que uma oportunidade de nós nos tornarmos empáticos, ou seja, ter empatia por alguém. A gente poder sofrer, não sofrer, mas poder sentir o que aquela pessoa que foi nossa vítima sentiu, né? Então, a gente percebe isso, né, no dia a dia, uma coisa muito interessante.
quando acontece um desastre, por exemplo, aconteceu um desastre no Rio Grande do Sul, naquela época, né, alguns anos atrás, muitas pessoas se sentiram tocadas. Não que elas tenham passado essa vida, passado por essa dificuldade, esse problema. Não, 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 não é isso. Mas talvez no passado, pelos vezes passados, passaram por algo semelhante a isso, né. Então a gente tem essa empatia, essa força, essa vontade de querer ajudar essas pessoas, né. A gente sente aquela dor, aquela perda, né, que as pessoas tiveram, não só materialmente, mas também as pessoas que desencarnaram, que porventura desencarnaram aquele desastre que teve. Então, é uma forma de a gente, vivenciar, experimentar essa empatia pelo próximo. Então, reparar os dedos passados, é isso que a Laura falou, né, que a gente precisa ter esse toque, essa sensação, esse sentimento de empatia, de saber, de experimentar o que o outro passou. Saber que também a reparação também entra no vínculo, né, no estudo de você se observar, ver o que está errado e também ver: "Opa, eu sou, vamos supor, sou muito egoísta, eu sou muito egocêntrico, sou orgulhoso, vaidoso, sou ciumento, sou briguento, ofendo bastante as pessoas". Eu chegar aos meus erros e tentar reparar em mim também. Buscar essa reparação do nosso íntimo, nosso próprio espírito. Então, se a gente tudo que a gente está passando por hoje, dificuldade particular, porque no passado a gente fez alguma coisa errada, a gente teve alguma uma ação, uma ideia que a gente colocou pediu para alguém fazer, botar em ação por nós, que a gente fez alguém sofrer, alguém passar por dificuldades. Então, também está agregado a isso, a gente poder perceber: "Nossa, como eu estou sofrendo, como essas dores que eu estou passando, essas dificuldades que eu estou passando na minha vida, me fazem sofrer". Porque talvez ano passado você também fez isso, alguma coisa a alguém, né, fez alguém sofrer também. Então, eu sempre acreditei, sempre busquei ter entendimento que tudo que a gente passa é para a gente poder ter empatia, saber lidar com a situação. E uma coisa muito interessante que o Emmanuel fala, né, na obra Ideal Espírita, seguinte: que a gente erra bastante, né, então Emmanuel vai explicar. Portanto, pelo reconhecimento de nossas dívidas comuns, provamos a real inconsequência do orgulho e da vaidade e de qualquer coração e a impraticabilidade do insulamento em nosso espaço evolutivo, né. Então, a gente aprende através dos erros, né, a nos educar nossa mente, educar nossas ações, educar nosso espírito, né. E essa reparação também está educando nosso espírito. Também é uma forma de você educar a nossa alma, né, porque a Lara falou muito bem, né, tudo, tem uma consequência, toda ação tem uma consequência, a gente não está livre da justiça divina. Tudo que a gente faz de bem ou de ruim, ou que a gente deixa de fazer, ou o bem que a gente deixa de fazer, tudo isso vai ter uma consequência. E nós precisamos resgatar essa consequência. Como que a gente quer resgatar essa consequência? Fazendo bem, deixando de fazer o bem ou continuando fazendo mal? Nós vamos colher no futuro. Como diz, né? A semeadura é livre, mas a colheita sempre é obrigatória. Não é mesmo, Lara? Pois é, né, Jefferson? E é obrigatório, gente. A gente não tem como fugir da lei de ação e reação, né? O que a gente precisa entender é que quando a gente está aqui na Terra, né, nós estamos aqui na condição de alunos, numa escola, né? Então, quando a gente está nessa vestimenta de carne, né? Graças a Deus a gente tem a bênção do esquecimento dos nossos erros passados, porque só assim a gente consegue avançar, né? Porque a lembrança, gente, dos nossos equívocos, dos nossos erros, dos nossos crimes, muitas vezes eles são tão enormes que nos causaria tamanha culpa e remorso que seria extremamente difícil a gente prosseguir, a gente evoluir, né? Então, o Pai, na sua misericórdia
infinita para conosco, nos permite esse esquecimento temporário, né, dos nossos erros aí, que muitas vezes são clamorosos, né, para que a gente possa recomeçar e aprender. O que a gente não pode fazer é perder essa oportunidade, ficar perdendo a oportunidade uma atrás da outra, né? Por isso a necessidade da gente voltar os nossos olhos para as coisas do espírito, para o mais alto, para a gente ter essa compreensão, né? Quando a gente está aqui encarnado, o planeta funciona como uma escola bendita, né? De aprendizado, de aprimoramento moral, emocional, intelectual e espiritual também. Nós vamos ser matriculados naquela classe que vai trazer para nós a melhor oportunidade de aprendizado. Mas a gente precisa ter em mente que quando a gente está matriculado nessa escola, a gente também tem os nossos deveres, os nossos compromissos que nós assumimos, né, perante a nossa própria consciência. Então, quando a gente empreende essa luta pela aquisição de conhecimento, a gente também carrega o fardo das nossas dívidas, dos nossos enganos que a gente precisa ressarcir, reparar, resgatar, né? Esse é o resgate necessário dos nossos erros, né? Esse é um caminho que todos nós vamos percorrer, inevitável, porque a gente erra. Aí, às vezes, a gente gosta de errar o mesmo erro 599 vezes seguidas, né? Então, haja dó de nós, né? A gente percorre esse caminho até a gente aprender as lições do Evangelho, as lições de amor do nosso Pai e repararmos todo o mal, todo o prejuízo que a gente causou aos outros e a nós mesmos, porque quando eu causo um mal a alguém, eu estou causando mal a mim mesmo, né? Ah, Lara, então eu preciso arrepender, espiar e reparar. Mas eu preciso espiar primeiro para reparar, porque reparar, lembra, é você fazer tanto bem quanto o mal que você fez ao outro, né? Na mesma medida, ou mais, né? Você precisa espiar primeiro para começar a reparar? Não. Se eu compreendi que eu errei, eu falei, opa, peraí, então tem que fazer o bem para essa pessoa. Eu vou lá e começo a reparar, mas isso não vai fugir, né? Eu não consigo fugir da justiça divina. Todo mundo tem conta a pagar, gente, tem conta a resgatar. E é por isso que a gente nasce nas famílias que a gente nasce, que a gente trabalha com as pessoas que a gente trabalha, que a gente se relaciona com as pessoas que a gente se relaciona. Por quê? Porque para a gente resgatar essas contas, esses débitos que a gente tem que ter uma relação direta entre credor e devedor. Senão a gente não resgata, né? Então é por isso que a gente se vê frequentemente quando a gente está aqui, às vezes a gente se depara com aquela pessoa que a gente sente uma antipatia gratuita, a gente não sabe de onde vem, ou que a gente sente um amor, um carinho imenso, que você também não sabe de onde vem. Não é exatamente por isso. Por quê? Porque a gente está, graças a Deus, pelo esquecimento, a gente está aí nessa condição, né, de credores e devedores uns dos outros, cada um de nós providenciando na sua caminhada aquilo que é necessário para o nosso melhoramento e para o nosso reparo, para o nosso resgate, né, dos erros, dos enganos que a gente comete, né? Então, por isso, gente, que a gente precisa pautar a nossa existência na caridade, na fraternidade, na compreensão, na paciência, na tolerância, na justiça. Não essa justiça terrena nossa aqui, que na maioria das vezes está, né, tá mais lá do que cá, né? Mas na justiça divina. Né? Confiar em Deus, confiar que aquilo que está acontecendo conosco está certo. Né? Porque se está acontecendo é porque, opa, o que eu fiz lá atrás para merecer isto, né? Então é preciso ter esperança em dias melhores e continuar caminhando, trabalhando, servindo, se aprimorando. Aí, quando a gente chegar naquela hora, né, da crise, né, que a gente vai pagar a nossa promissória ali, a gente vai estar mais preparado. É verdade, né, velho?
A promissória chega para todos nós, né. Opa, às vezes é um carnê das Casas Bahia, né. Parcelado ainda, né. Nossa, aí complica, né. E a gente tem a oportunidade, né, usando essa brincadeira do carnê das Casas Bahia, né, a gente tem a oportunidade de pagar essas parcelas em menos tempo, né. Basta a nossa vontade, exercer nossa vontade, exercer nosso esforço, nossa resignação, nossa busca por entendimento, porque como a Lara falou no início, né, não adianta a gente ficar aqui, se achando vítima ou querendo, discutir com Deus por que disso, por que daquilo, que minha vida tá assim, por que não dá certo nas coisas, se eu não faço um esforço, se eu não trabalho em mim mesmo, meu próprio espírito, para poder reparar essas dificuldades que eu tenho em erros, nos erros que eu tenho, nas minhas imperfeições, buscar, reparar a minha mente, porque tudo parte da mente, né. A mente ela é o objeto primário de todas as criações, né, tanto aquelas que a gente coloca deixa só mentalmente ou aquelas que a gente coloca na matéria, né, a gente dá a vida àquela pensamento, àquela ideia. E eu acho interessante também o Emmanuel fala no Ideal Espírita, aí na mesma obra, eh, de Psicografia de Chico Xavier, fala o seguinte: "A dívida importa em compromisso e o compromisso significa resgate natural ou compulsório. Somos todos devedores uns dos outros". É verdade. Quando a gente não quer, resgatar um erro, um equívoco, e entender que aquele erro, aquele equívoco trouxe uma consequência lamentável, triste, uma aflição para alguém, e a gente precisa passar, entender que aquela aflição não é boa, logo, a gente vai ter que pagar da forma compulsória. Quando a gente se arrepende, a gente entende, realmente, a pessoa sofreu bastante, eu quero passar por uma coisa que faça eu recordar esses sentimentos que eu fiz a outra pessoa passar, então é natural. E eu acho interessante que a gente realmente precisa, ter esse entendimento que a vida traz para nós as oportunidades de aprendizado. A Lara falou agora há pouco que estamos como alunos matriculados na escola, chamada Terra. Então, como aluno, nós temos muito a aprender. Nós estamos aqui aprendendo, estamos aqui buscando compreensão, buscando entendimento. A gente está buscando aqui, vivenciar as nossas experiências, colaborar com aquelas pessoas que estão à nossa volta. E estamos também buscando ensinar um pouco o que a gente aprendeu, um pouco das nossas experiências para aquelas pessoas que estão na retaguarda ou que não têm aquele amadurecimento naquele sentido, né. Então eu penso, né, isso aqui é um pensamento meu, né, o espiritismo não abrange essa situação, mas eu acho que, assim, todas as pessoas que passam na minha vida, seja as pessoas mais íntimas, as pessoas que eu convivo diariamente, assim como aquelas pessoas que eu vejo uma vez na vida, ou que eu passo entro num elevador e dou um oi, dou um bom dia, boa noite, a pessoa que eu estou falando no telefone comigo, né, seja uma pessoa de telemarketing, né, seja uma pessoa que é um serviço que eu queira, usar, também eu penso assim, que eu também tenho a oportunidade de passar para aquela pessoa coisas boas, pensamentos bons, que eu possa ali não ser, xingar a pessoa, porque a pessoa tá me telefonando, porque a pessoa tá ali, invadindo meu espaço, vamos dizer assim, né, entre aspas, né, do elevador, porque eu, sinceramente, eu gosto, né, algumas situações de ficar, entrar sozinho, ficar sozinho pra meditar, pra pensar, e outras questões que precisa então a gente se acertar, se consertar em nós mesmos, né. A gente precisa aquele elo que nos liga, a gente poder então aprender que a gente não tá só, que nós precisamos um dos outros, como o Emmanuel falou aqui, a gente é devedores uns dos outros. Ninguém aqui é perfeito. Se eu fosse perfeito, se você fosse perfeito, se a Lara fosse perfeito, nós não estaríamos na Terra, passando por essas aflições que a gente passa no dia a dia. Não estaria aqui aprendendo, estaria mais ensinando que aprendendo. Pelo contrário, a gente está mais aprendendo que ensinando, né. Então, para finalizar, já entrando nas minhas considerações finais, o livro Justiça Divina é um livro excelente, eu recomendo que ele faça a leitura e também o estudo dessa obra, que é magnífica. Emmanuel fala o seguinte, psicografia de Chico Xavier: "Todas as contas a resgatar pedem
relação direta entre os credores e os devedores. É por isso que te vês frequentemente na terra diante daqueles a quem deves algo. Olha só o que o Mano falou. Eu vou repetir porque isso aqui ele é muito interessante. Todas as contas a resgatar pedem relação direta entre credores e devedores. É por isso que te vês frequentemente na terra diante daqueles a quem deves algo. A Lara falou sobre isso, lá no início. Então, é importante que a gente realmente busque a reparação dos nossos débitos, que a gente não cometa mais erros, equívocos, a gente faça aquela reflexão, aquele entendimento de nós mesmos, aquela auto-reflexão, buscando verificar onde estão nossos erros, nossos equívocos. A gente tente sanar, eliminar o máximo possível essas imperfeições que a gente tem, que a gente carrega dentro de nós. A gente não cometa mais o mesmo erro, né? Porque muitas vezes a gente dá continuidade no erro que a gente fez nas vidas anteriores. Por quê? Pelo egoísmo, pela vaidade, pelo orgulho, né? Pela experiência de querer fazer o outro talvez ficar mal, né? Que muitas pessoas gostam de fazer o mal, né? Mas as pessoas não são más, mas elas gostam de fazer mal, dá um certo prazer, né? Para essas pessoas. Então, se a gente realmente quer reparar, ter uma existência melhor nessa atual existência, assim como nas futuras, precisamos, então, começar a reparar em nós mesmos, nosso íntimo, tudo aquilo que a gente que a gente pode aperfeiçoar em nós, repelindo, né, eliminando de nós as imperfeições morais e também intelectuais. Várias construções finais e seus comentários. Gente, a gente só não pode optar pela ignorância, né? Porque, claro, que a gente não sabe tudo, a gente não conhece tudo, é evidente. Mas eu não posso fazer a opção pela ignorância. Por quê? Porque a ignorância me aprisiona nas limitações que eu tenho, né? E todos nós temos limitações. A gente tem dificuldade de amar, a gente tem vaidade, a gente tem orgulho, a gente tem egoísmo, a gente tem falta de disciplina, né? E por aí vai. Cabe a cada um de nós, através do nosso próprio esforço, buscar sempre o aprimoramento, conhecimento, autoconhecimento e praticarmos todo o bem que nós pudermos, né? Porque aí sim a gente vai estar providenciando a nossa própria libertação, né? E a nossa libertação passa, obviamente, pelo resgate dos nossos débitos, né? Então, Deus é tão perfeito que ele nos observa o tempo inteiro e ele avalia o nosso esforço. Ele fala assim: opa, ó, Jefferson está ali se esforçando, né, naquilo que ele precisa consertar. E aí, quando a gente se esforça, quanto mais a gente se esforça, quanto mais a gente se disciplina, mais a gente compreende o nosso papel, mais fácil é para nós, né? Então, o que aconteceu, gente? A minha Alexa ficou doida aqui, ela começou a tocar música do nada. Por isso que eu silenciei o microfone. Ai, a tecnologia às vezes é uma coisa louca, né? Mas voltando aqui, a gente tem que aproveitar, né, as oportunidades, os problemas que surgem na nossa caminhada, né? Gente, problema que a gente resolve porque a gente enxergou que a gente fez errado, né? Porque a gente está vendo que aquilo ali a gente errou, opa, nossa senhora, deixa eu errar isso aí, né? Deixa eu consertar esse erro aí antes de mais nada. Isso é uma cota a mais de esforço que a gente faz em nosso próprio benefício. Agora, tem problema que a gente passa, como diz o André Luiz, né, que pesa nos nossos ombros todos os dias e que só o tempo vai conseguir solucionar. Este tipo de problema, ele é o preço da nossa libertação, né? Que a gente tem que compreender ali
que a gente tem que ter paciência, tolerância, resignação, esperança, né? Então, gente, vamos aprender a viver melhor, né? A vida é um presente de Deus para cada um de nós, é nosso dever nos melhorarmos, é nossa responsabilidade corrigir os nossos erros, né? Você quer ser feliz? Eu quero. Felicidade não tem fórmula mágica, não. A felicidade nasce do bem que eu faço ao outro. Essa é a receita infalível. Ninguém é feliz sem fazer primeiro o outro feliz, não, né? Então, olha, vamos compreender que nós temos necessidade mesmo de resgatar os nossos erros, sem reclamação, sem queixa, e tendo na nossa mente que quanto mais a gente trabalhar pelo outro, quanto mais eu me dedicar no servir, no fazer o bem ao outro e buscando sempre sair da ignorância, buscando conhecimento, o autoconhecimento, mais fácil é a minha caminhada, né? Porque o nosso intuito aqui é qual? Nos aperfeiçoarmos, nos corrigirmos e servir aí na obra do nosso Pai, né? Você pode escolher qualquer serviço, gente, que você quiser, qualquer serviço no bem, né? A gente precisa arregaçar as mangas e mãos à obra. Exatamente, olha, muito bem, né, e nós temos a oportunidade, né, eu costumo falar isso, né, que toda vez que a gente acorda amanhã, a gente pode recomeçar, né, escrever uma nova página, nossa capítulo da nossa vida. Eu digo que nossa jornada evolutiva, ela é um livro, né, livro da vida, né, nosso próprio livro, a gente vai escrevendo dia a dia, e que cada reencarnação é um capítulo, né, então, e a cada dia que a gente acorda, né, cada dia de existência que a gente tem, é uma nova página que a gente pode, escrever. Então, o destino futuro do livro depende de nós, né, que a gente vai escrever com as páginas em brancas, né, que a gente vai estar acordando diariamente, também depende de nós. Nosso esforço, nosso trabalho, nossa busca pelo conhecimento e também pelo autoentendimento, né. Pessoal, Ô Jefferson, só uma coisinha. Tem um poema, gente, do Jesus Gonçalves, que está no livro Cartas do Coração. É um poema belíssimo, né? Chama Agradecendo. Ele é curtinho, e eu queria ler aqui para sim, vocês. sim, Ele diz assim: muitas vezes, Senhor, brandindo a espada, julguei o campo de amargosas dores, estendendo medalhas e favores sobre o sangue da presa abandonada. A golpes vis, assinalei a estrada do meu carro de falsos resplendores, e buscando lauréis enganadores, desci gemendo a sombra ilimitada. Mas, por lavar-me as trevas de outras vidas, deste-me a cruz de pranto e de feridas no desprezado monte da aflição. E hoje, na doce luz com que me afagas, agradeço a lição de angústia e chagas com que me deste a paz da redenção. Resgatar é isso, gente. muito bonito, né, olha. Eu tô até com saudade, já, você que agora vai recitar um poema hoje? Até Pois é, esqueceu? eu adoro poesia, gente. Muito bom. Pessoal, muito obrigado a todos por vocês por estar conosco até esse momento. Agradeço a todos pela paciência de estar conosco aqui, né? E eu peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, comente, compartilhe e divulgue para mais pessoas possam também entender um pouquinho mais como que é a reparação, qual é a visão dos espíritos sobre a reparação dos débitos passados, né? Yara, muito obrigado por sua presença, obrigado pelo conhecimento que você passou aqui, pelos comentários, pela poesia também, que é muito importante. Boa noite, Yara, boa noite a todos. Boa noite, Jefferson. Boa noite a todos. Fiquem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Até o próximo domingo, pessoal. Tchau. Até mais, pessoal. Boa semana, até mais. Tchau, tchau.